Bom, já comecei a gravar. Viu? Bom, nesse exemplo, é um exemplo muito parecido com o anterior, tá certo? No exemplo lá, ele deu, se a gente focar um pouquinho aqui, esse exemplo aqui, esse exemplo aqui, ele deu os vetores que geram e pediu para encontrar o espaço. Encontrar o espaço é escrever quem é o conjunto. Está aqui, ó. Ok? Agora, nesse próximo exemplo, ele dá o espaço, ou seja, ele dá a condição e pede o gerador. Tá certo? Isso é para que a gente vai para encontrar o gerador. Esse problema parece ser mais difícil, mas ele é mais fácil do que o outro. Porque encontrar aqui o gerador é a gente tentar encontrar a condição que atende a isso. Certo? Ou seja, exatamente. A gente vai ter que resolver o sistemazinho, né? A condição é duas, né? Ou seja, eu quero encontrar os geradores disso. Então, a pergunta se eu pegar um vetor V, pertencente a esse conjunto U, né? Você já sabe que esse vetor V é de que forma? É da forma x, y, z e t, porque está no R4, não é isso? Agora, além disso, a gente disse que ele pertence a U, significa que ele satisfaz essas duas condições. As coordenadas dele satisfazem essas duas condições, perfeito? Portanto, eu tenho o seguinte. Eu tenho a seguinte condição. Se isso é verdade, então nós temos que x menos y mais z mais t tem que ser igual a zero, e menos x mais y mais z menos 2t tem que ser igual a zero. Perfeito? Então, o sistema. A condição de pertencer é que as coordenadas satisfaçam isso. Então, preciso resolver esse sistema. Tá certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar termo a termo para desaparecer esse carinha aqui, né? Então, o sistema... Vou fazer o seguinte. Deixa eu dar um... Será que se eu arrastar ele bem? Esse sistema aqui, ele é equivalente, né? Ele é equivalente a quê? Ele é equivalente ao seguinte sistema. X menos Y mais Z mais T igual a zero. Não vou pegar a matriz dos coeficientes, porque esse tamanho simples dá para a gente fazer as contas com o próprio sistema, tá certo? Essas são duas equações. Não vou pegar a matriz só dos coeficientes para trabalhar. Quando é maior, é bom pegar a matriz, porque facilita a nossa vida. Quando eu somo aqui, dá quanto, gente? Zero, né? E aqui dá quanto? 2y. E aqui dá quanto? 2z. E menos t. Igual a zero. Beleza? Esse é um sistema de duas equações e quantas variáveis?
4. Portanto, a gente já sabe que esse é um sistema compatível indeterminado, né? Porque como ele tem 4, eu preciso atribuir valor para 2, para poder reduzir uma equação com 2 variáveis e 2 hipóteses, que a gente sabe que tem muita solução, perfeito? Então, como é que é a solução aqui? É fácil. É só pegar T aqui, por exemplo, né? Nessa daqui. Eu tenho o valor de T. Quanto é o valor de T? Passa para lá, é 2y mais 2z. Perfeito? Agora, pego esse valor de T e levo para outra equação, tá? Então, quando você leva esse valor de T para outra equação, fica como? X menos y, né? Mais z, mais t. Mas quem é t? Mais 2y, mais 2z, igual a quanto? 0. Somos termos que são semelhantes aí. E quando vocês somam esses termos que são semelhantes, como é que fica isso? Bom, a equação que aparece aqui é x, que dá mais y, né? Mais y, mais 3z, igual a 0. Portanto, isso me diz, por exemplo, que o x é igual a quem? A menos y menos 3z. Beleza? Então, veja que eu consegui tirar o valor de duas variáveis. Isso é o que me permite fazer com que o meu sistema tenha solução. Perfeito? Então, como é que é o meu V? Ó, o meu V, inicialmente, é da forma x, y, z, v. Só que a gente tirou o valor de t, não foi? E tirou o valor de x. Então, de fato, o meu V é da forma. Quem é o x? Está aqui, né? Menos y, menos 3z. Quem é o y? O y é y, porque não apareceu o valor de y, né? Então, o y é y. O z é quanto? Z é z, que também não apareceu o valor de z. Agora, o t, a gente conseguiu encontrar o valor de t, que é quem? 2y mais 2z. Certo? Então, foi o que eu fiz. Simplesmente, o v não era x, y, z e t. No lugar de x, eu tenho o valor de x que nós encontramos, e no valor de t, nós colocamos o valor de t que nós encontramos. Tranquilos? É claro isso? Porque ó, o v era x, y, z e t. Eu encontrei que o t era isso, que o x era isso, e no lugar lá eu coloquei. Agora, quando eu chego aqui, cara, fica muito simples encontrar os geradores. O que é que eu faço? Eu vou dividir isso em somas de vetores, que só tem uma variável, um nave, e a outra variável do outro vetor, certo? Então, eu posso escrever isso como? Me ajuda aí. Menos y, 0, não, 3, 0, 2, não? Aqui? 2y. Aqui não tem y, então tem 0, certo? Tranquilos? Mais 2y. 2y. Agora aqui, menos 3z. 0, porque não tem z na segunda, né? Z não? Z agora 2z. E 2z. Tranquilos? Sim. Muito bem. E agora a gente pode brincar fazendo o seguinte: dá para colocar o y na evidência, não dá? Então isso fica y, que multiplica em menos 1, 0, 2. Mais z, multiplica em menos 3, 0, 1 e 2. Tranquilos? Agora, meu irmão, vocês percebem o seguinte: essa desgraça aqui é o quê? É uma correlação linear. De quem? Desse vetor e desse. Então, veja. Nós pegamos um vetor V, em U, e mostramos que ele pode ser escrito como combinação linear desses dois caras.
Tá certo? Então, isso significa dizer que nós acabamos de encontrar, né, os geradores. Tá certo? Ele pediu para determinar o conjunto de geradores. Então, os geradores é exatamente esses dois vetores. Tá bom? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Ele é gerado pelos vetores menos 1, 1, 0, 2, e pelo vetor menos 3, 0, 1, 2. Está gerado por esses dois termos. Esses são conjuntos geradores. Não, só R4. Ok? Está aqui. Perfeito, gente? Então, essa é a forma de você encontrar gerador. Quando você tem a condição, você trabalha com a condição e encontra, tá certo, a relação entre as variáveis. É assim que eles fazem. Aí vem aquele exemplo que eu falei para vocês. Tá certo? Você já vê o espaço dos polinômios, tá certo? Você vai lá, onde N, você vê que ele bota o N pertencente ao quê? Naturais. Ora, se o N pertence aos naturais, significa dizer que você não tem um polinômio com o grau N fixo, tá certo? O N está caminhando. Então, você tem grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, como o N é infinito, esse conjunto, tá certo? É um conjunto que tem polinômios com grau sempre, tá certo? Crescente. Esse cara não é um espaço, tá certo? É finitamente gerado. Se vocês pensarem de forma pequena, pensa que o N é 3, certo? Você diz assim, não, eu encontro um polinômio até grau 3 que gera esse cara. Aí tá bom. Eu te dou um polinômio de grau 4. De grau 4 você não consegue gerar com polinômios de grau até 3. E, com polinômios de grau 3, você só gera caras de grau 3. Certo? Com soma, né? Soma de polinômios, você não altera grau. Portanto, se você me dá 3 polinômios, um de grau 1, de grau 2, de grau 3, tá certo? Se eu somar esses caras, no máximo eu vou ter grau 3. Então, se eu te dou um polinômio de grau 4, você não consegue servir com relação linear. Certo? Então, esse cara aqui não é finitamente gerado. Qualquer N que você imaginar, olha, eu vou te dar um conjunto com 1 milhão de polinômios. Tá certo? Tá, qual é o grau desse último polinômio que você me deu? Ah, o grau dele é 3 milhões. Tá bom. Eu vou pegar um polinômio com grau 3 milhões de 1. Esse polinômio não se escreve como relação linear desses outros. Tá claro? Então, esse é um exemplo de um espaço, tá certo? Que não é finitamente gerado. Finitamente gerado é ter um número finito que gera. Por exemplo, esse conjunto aqui é finitamente gerado. Por quê? Ele tem 2 geradores. É claro isso? Esse tipo de espaço a gente não estuda aqui na ordem linear. Nós não estudamos aqui na ordem linear, nessa ordem linear. Certo? Mas é para que vocês percebam que tem, tá certo? Quer ver um outro conjunto que não é finitamente gerado? É um cara que a gente chama assim. Outro exemplo. Tá? Esse exemplo já apareceu no texto em algum momento. Pega o R infinito. O que é o R infinito? O R infinito é um V que é da forma assim. X1, X2, X3, Xn, Xn mais 1. Ou seja, são sequências infinitas. Tá certo? São sequências infinitas. Onde esse xi pertence a R. Você não consegue, como no R3, como no R4, um número finito de vetores. Certo? Porque como as coordenadas continuam, tá certo? As coordenadas continuam, você não consegue gerar um número finito desses caras. Tranquilo? O R infinito não é, esse cara também não é finitamente gerado. Certo?
são reais, então pode ser R menos 2, pode ser negativo. Como assim? O X Um R infinito. Se x pertence reais, então o R pode ser negativo também. O que significa o R ser negativo? O R. O R é conjunto dos reais, né? O que significa o R ser negativo? Usando o R é um conjunto. Pode ser menos 2, Sequência. É uma diferença, né? É uma diferença, porque o que quer dizer que o conjunto é negativo? O que quer dizer que os reais é negativo ou qualquer outro conjunto é negativo? Você fala de elemento negativo, mas conjunto não. Né? Os reais têm números positivos, tem números negativos e tem zero. Certo? Então, a negativa ficaria R positivo. O que significa R positivo para você? O que é que você está chamando de R positivo? Tipo, esse R, você não pode chamar, tipo, R menos 1. Você não tem menos 1 dimensões. Isso seria só X e pertence aos reais positivos? E o que é que tem a ver as dimensões com as coordenadas? Por exemplo, vou pegar um vetor aqui para você, tá certo? Pega V igual a 1, menos 1, menos 2, 3, 0, 0, 0. Certo? E isso é um cara que pertence ao R infinito. O V, pertence ao R infinito. Por que ele pertence ao R infinito? Porque você tem uma sequência de números aqui que é infinita, não tem número. Eu até estou dizendo, a partir daqui todo mundo é zero. Mas pode ser qualquer número. Certo? Então, não faz sentido você falar, por exemplo, que esse elemento é negativo. É um vetor. Entendeu? O que você está pensando é o seguinte: esse R infinito, esse número infinito aí, quando é R2, é R cartesiano R. É o produto cartesiano. Quando é R3, é R cartesiano R, cartesiano. Quando é R infinito, é R cartesiano R, cartesiano R, cartesiano. Infinitas vezes. Só isso. Tá bom? As coordenadas, elas podem assumir qualquer coisa. Porque aquele número lá de cima é só para representar o módulo cartesiano, tá certo? Por isso que esse vetor, ele não tem um número finito de coordenadas. Ele é infinito, porque ele pertence a R, cartesiano, R, cartesiano, R, infinitas vezes. Perfeito? Ok. Muito bem. Bom, aqui já são coisas que a gente já trabalhou, né? Por exemplo, o plano YZ do R3, está aqui as coordenadas, né? O plano YZ, imagina que isso aqui é pelas contas, YZ é esse, YZ. Esse aqui é o X. Certo? Ela não colocou aqui, mas claramente ele é o X. Né? O plano YZ, ele pode ser gerado por esse vetor aqui, ó, que é o vetor que o X é zero, tá vendo? X é zero, ou seja, não tem X, X é zero. O Y é 1, então isso aqui deve ser 1, tá certo? E o Z é zero. Como ele está aqui, não tem altura, então o Z é zero. Então, o ponto que ele chamou de 1. Esse outro ponto aqui, esse vetor, essa extremidade, o X é zero, o Y é zero e o Z é 1. Esses dois vetores geram o plano YZ. Certo? Plano YZ. Vetor azul e esse vetor verde, que são esses aqui. Ó. Esqueço que o pessoal em casa acha que não fez. Ó, esse vetor aqui é 1 e esse vetor é 2. É essa situação aqui. É 1, é 2. O plano aqui, tá? É esse plano aqui. Ó. Certo? É o plano YZ. Isso aqui é o Y. Isso aqui é o... Isso aqui é o Z. Isso aqui é o X. Esse aqui, ó, se você olhar, esse vetor aqui está no plano XZ, não está? Porque o X dele é zero. Esse plano também está no plano
desculpa, YZ, porque o X é 0. E são dois vetores que geram o plano YZ, novamente, ou seja, o plano é o mesmo, certo? Então, você vê que tem dois vetores aqui que geram e tem outros dois. Esses dois vetores que estão aqui são esses, ó. O F1 e o F2. Certo? Então, todo plano é infinitamente gerado. Todo plano é infinitamente gerado. Certo? Esse aqui, tá certo? Também, ele está repetindo o exemplo, eu acho. Deixa eu ver. 3 de 12 de... Ah, tudo bem. Tudo bem. É que ele deu um exemplo com 3 vetores, tá certo? Mas observe que o plano YZ pode ser gerado por esses 3 vetores também. Isso tem a ver com aquilo que eu tinha contado a vocês. Observe o seguinte: esse vetor pertence ao plano YZ? Pertence, porque o X é 0. Esse vetor pertence ao plano YZ? Pertence, porque o X é 0. Esse vetor pertence ao plano YZ? Sim, pertence. Então, veja, você tem 3 vetores que geram o mesmo plano. Tá certo? Então, na verdade, se 2 vetores geram, você pode acrescentar mais vetores e ele continuar gerando a mesma coisa. Porque o vetor que você escolheu aqui, né, o outro, já está no espaço gerado por esses dois. Certo? Então, aqui, ó, o plano X está gerado por 2, que é o E2 do E1, tá certo? E aqui está gerado por 3. Só que é o mesmo espaço. Tá certo? Porque um dos vetores está no mesmo subespaço gerado pelos outros dois. Tá bom? Então, isso mostra que você pode ter o mesmo subespaço gerado por 2, por 3, por 5, por 1 milhão. Agora, é importante saber, eu tenho 1 milhão de geradores. Esse é o número mínimo de geradores? Porque eu não preciso de um gerador. Se eu tiver o mínimo, acabou-se. Por exemplo, no caso da R2, eu só preciso de 2. Então, aqui eu tenho 3. Porque eu vou escrever combinação numerais de 3, você pode escrever combinação numerais de 2. Tá certo? Então, na hora de fazer conta, é importante que você saiba distinguir o que é que você pode pegar como conjunto mínimo para gerar o espaço. Tá certo? E aí é que vai aparecer o conjunto de base do espaço vetorial. Base é um conjunto onde ele é o menor quantidade de elementos que gera aquele espaço. Tá certo? Porque você não pode escolher aleatoriamente. Porque você pode até escolher vetores que não geram. A quantidade não é importante. Tá certo? Então, esse exemplo mostra isso. Isso aqui é uma coisa que eu já fiz. Tá certo? Está dizendo o seguinte: se você tiver 2 conjuntos gerados por vetores, né? Mesmo vetores diferentes, então aqui, tá certo? 2 conjuntos de vetores nesse fatorial B, as seguintes afirmações são equivalentes. Ou seja, se os espaços gerados são iguais, tá certo? Isso implica que cada vetor de U, tá certo? Pode se escrever como combinação numerar escalas de W. E cada vetor de W pode se escrever como combinação numerar de U. Isso é óbvio. Tá certo? Isso é óbvio. Porque se eles são iguais, quando você pegar um cidadão aqui, como eles são iguais, né? Então você tem que ele se escreve como combinação numerar desses caras. Certo? Então, provar que 2 subespaços gerados são iguais é muito simples. É muito simples. Basta que você mostre que cada elemento daqui
está no substrato gerado do outro. E vice-versa. Tá certo? Essa demonstração aqui é muito simples. Muito simples. Porque quando você pega um U aqui, então o U escreve combinação linear desses caras, eu sei disso. Mas ele é igual a esse cara. Então esse U se escreve como uma combinação linear ligada. Certo? Então, qualquer elemento de U se escreve como uma combinação linear ligada. Aí, por outro lado, pega o U em W, mas o espaço é igual. Então, você pode escrever ele, qualquer cara de W, você pode escrever uma combinação linear de U, tá certo? Então, para provar desigualdade, basta que prove que um cara está aqui e que o outro está lá. Certo? Então, ele diz que a igualdade é verdade se cada vetor de U é combinação linear de W. Cada vetor de U. E depois, cada vetor de W é combinação linear. Certo? Então, basicamente, já fiz essa demonstração e a gente usa isso. Vamos ver como é que a gente aplica isso. Tá certo? Professor, por que tem distância? Talvez se eu tivesse visto a aula, né? Mas eu estou usando uma notação, eu não gosto dessa spam. Spam, tá certo? V1, V2, Vn, tchau. V1, V2, Vn, eu estou usando essa notação aqui. Quando eu coloco conchete, é espaço gerado, tá certo? Então, a palavra spam é espaço gerado, tá bom? Ok, então vamos ver como é que funciona essas coisas daqui a pouco, tá? Ok. Então, já que ele fez a pergunta, deixa eu só comentar aqui. O que esse cara está dizendo é o seguinte, olha, se você tiver um subespaço gerado por S, tá certo? Igual ao subespaço gerado por um S barra, tá certo? Se isso é verdade, basta você provar. Esses S são sempre finitos, tá certo? Observe que o S é exatamente o R. E o S barra seria o W1 da WN, tá certo? Então, o que ele diz é o seguinte, olha, se você pegar cada um desses e mostrar que ele é uma combinação linear daqui, então, peguei o 1, aí mostro que é uma combinação linear daqui. Peguei o 2, mostra que é uma combinação linear. Peguei o 3, beleza. Isso mostra que todo elemento de U está em W. Aí faz agora. Cada elemento de W. Pegou W1, está lá. Pegou W2, está lá. Pegou W, tá lá. Então, se mostra que todo elemento de W, tá certo? O grupo cara gerado aqui, vai estar no outro conjunto. Tá certo? Então, provar a igualdade é mostrar que cada elemento de um conjunto está no espaço gerado pelo outro. Perfeito? Isso é muito útil para a gente. Então, agora vem um conceito que é um conceito que vai preparar a gente para falar dessa propriedade de base de um espaço setorial. O que é que vai ser base? É um conjunto mínimo que gera um espaço. Certo? Conjunto mínimo, por exemplo, para gerar o R3, só precisa de 3 vetores. Para gerar o R2, só precisa de 2. Para gerar o espaço da matriz de ordem 2, eu só preciso de 4 matrizes. Não precisa do que mais de 4. Certo? Então, você consegue identificar de que forma eu posso encontrar um grupo de geradores mínimos. E aí vem um conceito que é importante. Que conceito é esse? Está aqui. Primeiro conceito. Você pega um conjunto finito de vetores, né? Então, você vê aqui, ó. V1, Vn, vetores de um espaço vetorial V. Você vai dizer que esse conjunto é linearmente independente, que a gente chama de LI. Ou que os vetores são linearmente independentes, se você tiver uma combinação linear desses caras, dando zero, necessariamente os coeficientes todos têm que ser zero.
Certo? Então, os coeficientes, ó, igual a 1, a 2, a n tem que ser igual a 0. Certo? Então, se eu quiser provar que um conjunto é linearmente independente, o que é que eu faço? Escrevo a combinação linear deles igual a 0 e tenho que provar que todos os coeficientes têm que ser iguais a quanto? Certo? Se isso não acontecer, ou seja, se existir algum coeficiente diferente de 0, você diz que os caras são linearmente dependentes. Perfeito? Então, é um conceito simples. Quando é que você diz que dois vetores ou mais vetores são linearmente dependentes? Quando você escreve uma combinação linear, dando 0, e os coeficientes obrigatoriamente têm que ser 0 para ser verdade. Ou seja, você sempre recai no sistema, tá certo? Então, vamos ver exemplo. Esse conjunto é linearmente dependente em R2? Como é que eu faço para responder? Escreva a combinação linear deles igual a 0. Então, vamos lá. Eu pego A, que multiplica 0, mais B, que multiplica 0, 1, e igualo isso ao vetor 1. Quando é que dá essa conta aqui? A, B, igual a 0, 0. Isso implica o quê? A igual a 0, B igual a 0. Opa, os coeficientes foram todos iguais a 0. Os coeficientes, né? Os coeficientes da combinação linear, eles devem o quê? Portanto, os vetores são o quê? Linearmente independentes. Certo? Então, ser linearmente independentes é simplesmente provar isso. Segunda divisão. Isso geometricamente seria dizer que os vetores eles não são lineares. É que eles. Bom, depende de ser lineares, né? Porque só se você tiver na reta, né? Ele tem uma reta. Isso. Tá certo? Perfeito. Vamos ver outro exemplo? Bom, isso aqui é o Rn. Certo? Aqui a gente tem N coordenadas. Então, esse aqui são os vetores que são, vamos imaginar assim, a generalização do outro exemplo. O outro exemplo era 2, não era? Era 2, né? 2. Bom, na primeira coordenada aparece 1 e no restante só tem 1 a 0. Aí o outro muda, né? 0 na coordenada que era 1 e depois a outra 1, certo? Esse próximo exemplo é uma generalização disso. 1, depois todo mundo 0, aí o próximo 0, depois 1, todo mundo 0, e o número de 1 vai aumentando, vai subindo, tá certo? Isso aqui é linearmente independente do Rn. Por quê? Porque é linearmente independente. É o mesmo raciocínio, né? Se você pegar A vezes E1 mais A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3, mais a N é N, igualar isso ao vetor nulo, certo? O que é que você vai chegar? Isso aqui, como é 1 em todo mundo, você vai encontrar que isso vai ficar assim. A1, o próximo seria 2, né? A3, assim por diante. A N. Por quê? Você está vendo por quê? Esse aqui só tem 1 na enésima coordenada. Então, só vai aparecer a N na enésima coordenada, certo? Esse aqui, ó, só vai aparecer o A1 nesse aqui, porque só quem tem 1 é o primeiro vetor, o O restante, todas as outras coordenadas, ó, todas as outras primeiras coordenadas, elas são o quê? 0. Então, o A1 só vai aparecer aqui. A1 só nessa multiplicação, perfeito? Quando você somar com esse, o A2 vai aparecer na segunda. O A2 só vai aparecer aqui, porque a segunda aqui não aparece A1 porque é 0. Em nenhum lugar aparece a segunda coordenada, perfeito? Por isso que no lugar de cada coordenada aparecem os coeficientes, tranquilo? Está claro isso? Isso é igual a quê? Esse vermelho ficou massa, não tem? O que acontece com esses aí? Todos zeros. Então, são linearmente independentes. Perfeito?
Os vetores 6 e 4 e 5 e 10 e 2 são linearmente independentes. Então, ele está dizendo já que não são linearmente independentes, tá certo? Como é que eu faço para provar que é linearmente independente? Porque o vetor é o vetor do nosso. Pronto, ele já matou. Tá? Você pode olhar para o 15 e 10. Aliás, o. Foi o que você falou? Que 15 e 10 é 6 e 4 vezes 2,5. Se eu multiplicar o V1 por 2,5, vai dar o V1. Beleza. Tá. Nem sempre é possível fazer isso, beleza. Tá. Certo? Como é que você faz na prática, na verdade? Se você conseguir o que ele fez, você já escreve, tá certo? Mas imagina que eu não consegui enxergar isso. Mas, não problema. Se, por exemplo, na questão dessa, eu preciso mostrar algo, eu só posso comprar isso. Se você escrever, né? O que é que você precisa provar que ele fez? Qual é a definição? Vamos lá? A definição é A vezes 6, 4, mais B vezes 15, 10, igual a 0, 0. Certo? Esse seria o natural fazer. Aí ele descobriu, o que foi que ele descobriu? Vou fazer um parênteses aqui, tá? O que você descobriu? Você descobriu que o 15, 10, assim, você disse, era igual a quanto você falou? 6, 4, 2,5 vezes 2,5 é quanto? Eu não posso trabalhar com fração. O matemático trabalha com fração. 5 sobre 2. 5 sobre 2, vezes quem? 6. É verdade isso? 5 vezes 6, 30. 30 por 2, 15. Tá certo? E aqui, 5 vezes 4, 20. E por 2, 10. Perfeito? Perfeito. Só que ele vai escrever agora o seguinte. Isso é verdade. Então, ele pode escrever assim, ó. 15. Como é que eu quero escrever? Eu quero escrever. Bom, não, fica melhor fazer assim. Melhor fazer assim. Faça o seguinte. É mais intuitivo. Isso aqui é verdade, se somente se, passa tudo para o lado de lá, certo? Ou passa o 15 10 para cá. A gente fica assim, ó. 5 meios de 6, 4, tá certo? Menos quem? Menos, a gente botar assim, menos 1 vezes 15, 10, igual a quanto? 0, 0. O que é isso aqui? Uma combinação linear do zero e os coeficientes são o quê? Diferentes de zero. Certo? Então, a tua resposta, a princípio, agora, eu precisaria escrever a combinação linear. E dizer, olha, igual a 0, e as soluções são o quê? Os aí são o quê? Diferente de 0. Então, não pode ser LI. Então, teria que ser o quê? LD. Perfeito? Está claro? Agora, daqui a pouco a gente vai mostrar que se um vetor é múltiplo de outro, ele é LD. Aí, com isso, você numa prova já pode dizer, opa, é múltiplo LD, tá certo? Mas, nesse momento, eu só tenho a definição. E a gente precisa se ligar na definição matemática. Se o cara está dizendo que LI é escrever uma combinação linear, dando 0, e os coeficientes são iguais a 0, e que LD é quando algum, pelo menos um coeficiente é 0, eu só tenho essa definição. Certo? Mas, eu vou daqui a pouco mostrar o resultado. Olha, se um vetor é múltiplo de outro, ou se um grupo de vetores tem um múltiplo deles, o conjunto é LD. Então, na prova, na hora que você mostra que é LD, você já usa esse resultado. E aí você não precisa usar a definição. Perfeito? Só que demonstrar isso, eu vou usar a definição. A matemática é esse processo. Está claro isso, gente? Essa solução dele, agora, nesse momento, não na prova, ela não seria possível. Certo? Porque não mostramos. Tá? Não mostramos. Ele teria que, usando o que ele escreveu, escrevia e batia para a combinação dela. Está claro? Isso não está claro. Sim. Tá bom? Agora, na prova, você vai poder fazer isso. Porque já tenho demonstrado que, se for múltiplo, é LD. E aí, eu só basta dizer que é múltiplo e já concluo que é LD. Tranquilo? É LD.
Se tiver um múltiplo, é LD. Beleza? E aqui, a conta que você fizesse, quando você resolvesse o sistema, você ia encontrar exatamente isso, tá certo? Você ia encontrar o A igual a quanto? 5 meios e encontrar o B como sendo menos 1, tá? Não vou resolver esse sistema, você sabe fazer isso, tá? Mas a ideia é que eu queira usar a definição, tá bom? Alguma dúvida? Aqui o teorema que eu falei, né? Que com esse teorema, ele poderia fazer o que ele respondeu. Tá certo? Porque aqui ele diz o seguinte, olha, você tem um espaço vetorial. Se você pegar um conjunto finito de vetores, em vez, ele é LD, tá certo? Se somente se um desses vetores é uma combinação linear dos demais. Perfeito? Então, vamos lá. A pergunta é, tá certo? Ele está dizendo, olha, esse conjunto aqui, V1, V2, Vn, ele é LD, ou seja, ele é linearmente independente, se e somente se, né? Pelo menos um, tá certo? Existe pelo menos um VI que pertence ao subespaço gerado, tá certo? Pelos casos que você tirou o VI, tá? Ou seja, isso aqui seria V1, V2, aí VI menos 1, VI mais 1, você tirou o VI e continuou até o VI. Ou seja, um dos caras está no estado gerado pelos que sobram. Certo? Está claro isso? Por exemplo, você pega 3 vetores, exatamente. Vamos pensar num número pequeno. Pega 3 vetores. Quando é que esses 3 vetores são realmente independentes? Quando qualquer um deles puder ser escrito como combinação linear dos outros 2. Certo? Se tiver 10 vetores, esse conjunto é LD. Quando qualquer um dos vetores, você tira ele do meio e ele se escreve com combinação linear do restante. É claro? É isso. Beleza? Quando um destes vetores tem a combinação linear dos demais. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Aqui é simples. Vamos chamar de... Vamos dizer que eu vou chamar de S, o conjunto, tá? P1, P2, Pn. E aí eu vou ter por hipótese que esse S é LD. LD. Certo? O que significa esse LD? Você escreve a combinação linear e pelo menos um dos coeficientes é diferente de zero. Perfeito? Pronto. Se for LD, isso implica o quê? LD. Isso implica que se você pegar uma combinação linear A1, B1, mais A2, B2, mais, mais AN, PN, igual a zero, tá certo? A gente imagina que isso aqui, para algum I, tá certo? Você pode imaginar que seja o primeiro, seja o B1, tá certo? Essa combinação aqui, vamos imaginar que o A1 seja diferente de zero. Aí você diz, mas não é o A1, é o décimo. Aí você troca, bota o décimo aqui, bota o A1 lá. Aí ele passa a ser o primeiro. Tá certo? Bom, mas se esse cara é diferente de zero, a gente pode reescrever assim isso. Ó. A1, B1 é igual a menos A2, B2, menos A3, B3, menos, menos AN, BN. O que eu fiz? Eu passei com todo mundo para o outro lado. Certo? Todo mundo para o outro lado. Trocou o sinal, zero.
Agora, eu uso o fato que o AI é diferente de zero. E se o AI é diferente de zero, eu posso dividir, não posso? Ou seja, eu posso multiplicar isso aqui por 1 sobre AI. 1 sobre A1. Aí o que acontece? Eu fico com V1 igual a menos A2 sobre A1, V2, menos A3 sobre A1, V3, menos AN sobre A1, VN. Beleza? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma combinação linear de que vetores? V2, V3, né? Certo? Ou seja, você escreveu esse cara com uma combinação linear, tá certo? Dos demais. De onde é que veio isso? Veio de eu supor que seja LD, né? Ou seja, nesse teorema, eu tô na ida. LD, então isso significa que os vetores são combinação linear dos demais. Beleza? E a volta? A volta é trivial. É só você demonstrar o que você fez. Suponha que o cara se escreva com combinação linear. Certo? Como ele se escreve com combinação linear, vamos ver a volta. Clica ali. Tá certo? Abrir. O cara, a volta, né? O cara se escreve com combinação linear. Então, imagina que o V1 seja um certo A2, V2, mais, mais AN, VN. Perfeito? Ah, mas se isso é verdade, você passa tudo para o lado de lá. Então, você fica assim. V1 menos A2, V2, menos A3, V3, menos, menos AN, VN, igual a quanto? 0. O que é isso aqui? Uma combinação linear de todos os casos diferentes de zero, e o coeficiente do V1 é quanto? 1 é diferente de zero. E 2 caras é V. Então é 5 somente 5. Tá certo? Então, agora com essa informação, a tua resposta está perfeita. Porque o que é que você faz quando você escreve com um cara é múltiplo do outro? Você está dizendo que é LD. Perfeito, gente? Está claro? Pronto, é isso. A gente para. Nós temos uma lista para entregar até segunda, né? Certo? Hein? Acho que é 14 horas da segunda, é isso? Não sei qual é a hora que eles postaram, mas acho que é isso. Eu acho que até 14 horas. Eu pedi para ser até 14 horas da segunda. Eu vou postar outra na segunda-feira, tá? Sobre essas coisas. Outra segunda, viu? Até meia-noite. Eu me reclamou. Eu pedia para botar até meia-noite do domingo. Ele falou que não podia botar mais final de semana. Que não podia botar até meia-noite, até 14 horas. Eu prefiro que seja até meia-noite, se você catar o dia no colégio, chega a terminar para pessoal de casa, muito bom. Meu pai não sabe. 5 horas de dia,